Olá, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso impulso, à nossa experiência online. Um novo tempo, uma nova forma, um novo modelo, mas nós não podemos deixar de nos conectar nesse tempo. Não podemos deixar de nos reunir como família. E é uma alegria poder compartilhar contigo deste momento, nós juntos reunidos. Seja bem-vindo você que é líder, anfitrião de pequeno grupo, você que é líder de ministério, voluntário nessa casa, um membro, um frequentador. É uma alegria receber você para esse tempo de impulso. Nosso impulso, nós temos o propósito nessa noite de trazer motivação e projeção de visão. Então vamos dividir o impulso nessas duas partes. Primeiro, um tempo de palavra, onde eu acredito que o Senhor vai motivar o seu coração, e depois nós teremos uma projeção de visão, compartilhando com vocês toda a visão do que tem acontecido e aquilo que ainda vai acontecer na igreja nos próximos dias. Temos muitas coisas para compartilhar, muitas boas notícias para compartilhar, e é muito bom ter você aqui com a gente para que nós possamos repartir a visão que Deus tem nos dado contigo. Estamos felizes por esse tempo, porque mesmo em um tempo de pandemia, nós estamos avançando para a glória do Senhor Jesus. A igreja não para, a igreja continua avançando e nós estamos aqui para isso, para dar um passo de avanço nesse tempo que o Senhor nos chamou. Quero convidar você a, antes de nós refletirmos na palavra, termos um tempo de oração, preparando o nosso coração para esse momento, mas também orando pelos nossos irmãos, orando pela igreja, orando por aqueles também que se encontram nesse tempo enfermos. Eu quero tirar com você nessa noite um tempo de adoração e um tempo de intercessão. Convido você aí na sua casa, onde você está, à mesa ou no sofá, que você possa fechar os seus olhos e tirar junto comigo, nós tirarmos um tempo de oração. Feche os seus olhos, oramos ao Pai. Senhor, Deus, nesse tempo nós agradecemos a Ti pelo privilégio de nos reunirmos como igreja através, ó Deus, desta ferramenta online. Obrigado a Deus por essa experiência, obrigado por cada vida que está acessando este link e ouvindo, Senhor, esta mensagem. Nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito venha se mover no nosso meio nessa noite. Oramos, ó Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração de maneira profunda, de maneira intensa, e que o Senhor nos mova de lugar. Nesse tempo, Pai, nós oramos pela Tua igreja, oramos pelos amados irmãos que estão nesse tempo isolados e estão, Senhor, ó Deus, diagnosticados com o coronavírus. Nós oramos, ó Deus, pelo sustento do Senhor, oramos pelo cuidado, pelo amparo do Senhor, pela restauração física e emocional. Oramos, ó Deus, por aqueles que perderam os seus parentes, os seus entes queridos. Nós oramos clamando do alto socorro, provisão, consolo do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. Nós nos entregamos a Ti nesse tempo, Pai. Oramos, ó Deus, por um tempo de motivação. Oramos, ó Deus, por um tempo de esperança, onde a Tua palavra fale ao nosso coração e nos mova de lugar. Que seja, Senhor, uma noite transformadora. Que seja uma noite, Senhor, de sermos tocados e impactados pela presença do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Você que é nosso líder de ministério, voluntário, eu convido você a compartilhar esse link, o link desse vídeo, com os seus liderados, com os voluntários que fazem parte da sua equipe, com o seu co-líder ou com as pessoas que participam do seu pequeno grupo. Nós vamos compartilhar uma poderosa palavra de Deus e também informações muito importantes e pertinentes para esse tempo que a igreja está vivendo. Amém? Eu quero convidar você, nós vamos iniciar esse tempo de reflexão na palavra, abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3, os versículos 16 e 17. O título da mensagem, se você quiser anotar, se estiver anotando, é Sucesso Saudável. Você já ouviu falar sobre isso? Mateus 3, 16 e 17 diz: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado.
Segundo o dicionário, sucesso é alcançar bom êxito naquilo que nós empregamos algum esforço. Aquilo que tu faz e você vai bem, você pode dizer que alcançou o sucesso naquela área em que você se dedicou, em que você empregou esforço. A perspectiva bíblica, a perspectiva espiritual a respeito de sucesso, ela é um pouco diferente, ela é mais profunda, ela é mais intensa. A definição de sucesso na perspectiva bíblica e na perspectiva dos céus para a terra é que uma vida de sucesso é uma vida, assim como a de Jesus, que agrada ao Pai. O texto de Mateus 3 diz que os céus se abrem, o Espírito de Deus desce e a voz de Deus Pai diz: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Essa é a definição de sucesso de um cristão. Essa é a definição de sucesso de alguém que tem um relacionamento com o Pai. O sucesso para mim, para você, para nós que conhecemos a Cristo e a palavra de Deus, não diz respeito apenas a alcançar algum lugar, chegar a algum lugar, ter bom êxito em alguma coisa, mas é em ter uma vida que agrade a Deus. Portanto, as definições de sucesso foram atualizadas. Essa é a mentalidade que eu quero compartilhar contigo hoje. O que é sucesso? Sucesso para mim e para você é nós termos uma mente alinhada com a mente de Deus e nós vivermos uma vida que agrade a Deus. Entenda, você pode viver o sucesso segundo o mundo, você pode alcançar resultados na sua vida, ter bom êxito em vários aspectos da sua trajetória, no entanto, pode ser que a sua vida não agrade a Deus. E nós podemos ter sucesso no mundo, mas não ter sucesso com Deus. As definições de sucesso, conforme a vontade de Deus, é uma vida que agrade a Deus. E eu quero compartilhar com você princípios para que nós possamos viver essa vida de sucesso saudável. Porque viver uma vida de sucesso é viver uma vida que agrada a Deus. Para isso, nós precisamos descobrir quem nós somos, qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito, qual é o nosso destino. E tudo isso nós conhecemos através de um relacionamento com a pessoa de Deus Pai. Jesus foi o maior exemplo disso e ele é a base da nossa mensagem. Um homem que viveu uma vida para agradar a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus se alimentava da visão que Deus tinha para a vida dele. Jesus se dedicava, ele se propunha a alimentar a sua mente, o seu coração, os seus interesses, os seus desejos, não com a sua própria vontade, mas com a vontade de Deus Pai. A minha comida é fazer a vontade de Deus e completar a obra pela qual eu fui designado para fazer. Jesus era movido por uma identidade firmada no Pai. Ele tinha convicção de quem ele era, filho amado de Deus. Mas ele também era um filho amado que agradava o Pai. Ele tinha uma convicção de o porquê ele estava nessa terra. É sobre isso que nós vamos falar. Isso é sucesso, é saber quem eu sou e por que eu estou nessa terra. Qual é o propósito de Deus, qual é o destino de Deus para mim nesse tempo, o que Deus espera de mim, viver o sucesso ignorando a identidade que nós temos em Deus e o propósito que nós temos para viver nesse mundo não é viver uma vida de sucesso na perspectiva de Deus. Eu quero então compartilhar com você 3 princípios para que você, assim como Jesus, possa viver uma vida de sucesso. Primeiro princípio, se você estiver anotando, o sucesso saudável, ele depende de você estar seguro a respeito de quem você é em Deus. Ou seja, isso diz respeito à sua identidade. Jesus, ele tem convicção, ele tem clareza da sua identidade. Evangelho de João, capítulo 10, eu convido você, incentivo você a ler esse texto. O Evangelho de João, capítulo 10. Jesus fala um pouco de quem ele é. Ele fala: eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Quem entrar por mim vai alcançar a vida eterna. Eu dou a vida pelas ovelhas. E ele diz assim: eu e o Pai somos um, ou seja, eu sou Deus. Enquanto ele estava falando sobre quem ele era, ele causou um certo tormento aos fariseus religiosos que estavam lhe ouvindo. E eles não estavam nervosos com Jesus pelo que ele fazia, mas eles estavam
angustiados, nervosos com Jesus, por quem ele dizia que era. A clareza da sua identidade ofendia. Olha só o que diz Evangelho de João, capítulo 10, versículo 33. Responderam os judeus a Jesus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus estava dizendo, eu e o Pai somos um. Eu faço a vontade do Pai, eu sou o bom pastor, eu sou Deus. E esta clara identidade que Jesus tinha em Deus acabava ofendendo os religiosos daquela época. Eu e você precisamos, assim como Jesus, ter esta clareza, termos a nossa identidade firmada em Deus. Em um mundo de órfãos, aquele que sabe quem é, acaba soando como ofensivo, às vezes até mesmo como arrogante. Em um mundo de pessoas rejeitadas, pessoas órfãos de pais vivos, órfãos de pais, nós temos então pessoas que têm a sua identidade firmada em Cristo e que muitas vezes parece até arrogante e prepotente. Mas eu e você não estamos aqui para ouvir as vozes que estão ao nosso redor, nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. E nós precisamos deixar esta visão a nosso respeito, tomar conta do nosso coração. Quem você é? Quem você é? Você não é o seu fracasso, você não é o seu problema, você não é a sua luta, mas você também não é o seu sucesso. Nós encarnamos para nós aceitamos como identidade as coisas que fazemos e que dão certo ou que dão errado. Você não é um profissional de sucesso, você também não é uma pessoa fracassada. Isso é o que nós fazemos, não é quem nós somos. Nós somos filhos amados de Deus. Se eu perguntar a você, para que você pudesse me dizer um pouco quem é você, e você me dissesse assim, eu sou um profissional de sucesso, eu saí do zero, eu alcancei o sucesso na vida, eu construí a minha empresa, os meus negócios, estabeleci, saí do nada, estudei, sou uma pessoa de sucesso. Isso não é você. Isso é quem você faz, é o que você faz. Quando alguém te pergunta quem é você, a primeira coisa que precisa sair da nossa boca, rapidamente, ligeiramente, sem pensar, eu sou um filho amado de Deus. Muitos de nós estão encarnando seus problemas e aceitando eles como a sua identidade. Eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu nasci para sofrer, a minha vida não vai dar certo, e nós aceitamos essa identidade. Uma vida de sucesso saudável começa numa identidade firmada em Deus. E eu quero dizer a você, você não é nem o seu sucesso e nem o seu fracasso. Você é um filho e uma filha amada de Deus. Tudo começa por aqui, por uma identidade firmada em Deus. Saber quem nós somos vai nos ajudar a descobrir o nosso propósito e o nosso destino em um relacionamento com Deus Pai. Segundo ponto, anote aí, o sucesso saudável nasce no coração de Deus e não em uma necessidade de aprovação. Preste atenção nisso. Eu vejo muitas pessoas que foram feridas na sua identidade desde a sua infância, para não dizer às vezes até desde o seu nascimento. Pessoas que ouviram dos seus próprios pais ou de pessoas muito próximas, muito íntimas, você não vai dar certo. Tudo que tu faz dá errado. Você não vai prosperar. Você é um burro. Você não vai conseguir. E quando isso vem de uma figura de autoridade, especialmente quando vem dos nossos pais, isso gera em nós um sentimento de rejeição. Existem duas formas de nós lidarmos com isso. Nós podemos nos fechar e aceitar essas verdades, pegar elas para nós mesmos e sermos pessoas fracassadas. Outra forma de as pessoas reagirem a essas situações é eles ouvirem essas expressões de que não vão dar em nada, de que não vão ter sucesso, de que não vão chegar a lugar nenhum, ouvirem essas expressões e quererem provar o contrário. E muitos passam a vida provando o contrário e às vezes até conseguem. Eles usam isso como um fator de motivação. Já que você disse que não vou dar em nada, já que você disse que eu não vou dar certo, eu vou mostrar para você, eu vou provar para você que eu sou digno de aceitação e que eu sim vou chegar a algum lugar. Sabe o que acontece? Essas pessoas chegam porque elas estão motivadas. Mas quando elas chegam e alcançam o sucesso nos estudos, no trabalho, na carreira,
Elas alcançam o sucesso. O que eu tenho ouvido de muitas pessoas é: o que adiantou tudo isso? Porque nós chegamos lá em cima e o que acontece? A desaprovação ainda continua. As pessoas que nos rejeitavam continuam nos rejeitando e não reconhecem o nosso sucesso. Esse é um sucesso doentio. Porque muitas vezes ele põe em risco a nossa identidade, a nossa família e a nossa saúde emocional. O sucesso saudável, querido, querida, é um sucesso que não depende de aprovação de ninguém. É quando você não precisa mostrar para ninguém que você consegue. É quando você não precisa provar para as pessoas a sua competência, a sua capacidade. É quando a sua motivação em fazer algo, quando os seus sonhos, eles não são alimentados por uma necessidade de aprovação, mas eles são alimentados por uma visão que Deus te deu. É quando você começa a sonhar e se propor a fazer coisas, não mais para provar aos outros que você pode, que você é capaz, mas para viver aquilo que Deus quer que você viva. O sucesso saudável não nasce de uma necessidade de aprovação. O sucesso saudável nasce em compreender o que Deus espera de mim e viver para cumprir esse propósito, sem o peso da necessidade de aprovação. Não podemos entrar no ministério, entrar num pequeno grupo, nos envolver na obra no ministério, ou até mesmo na carreira, na vida, nos relacionamentos, na família, nos negócios, simplesmente para estar provando alguma coisa para alguém. Sabe, Jesus, ele não tinha que provar nada para ninguém. Ele não se preocupava com as visões ou com os preconceitos que as pessoas tinham a seu respeito. Sabe por quê? Porque a visão de Jesus era alimentada por Deus Pai. Ele sabia quem ele era em Deus e sabia o porquê ele estava nesse mundo. Nada além disso poderia tirar o seu foco. E é isso que eu espero que aconteça comigo e contigo nessa noite. Que eu e você possamos deixar toda a necessidade de aprovação de lado, da necessidade de aprovação dos homens, e possamos alimentar uma visão divina no nosso coração, que nos leve a viver um sucesso saudável. Aquele que não carrega o peso da aprovação, mas que carrega uma visão divina no nosso coração. Anote essa frase: o nosso propósito e destino são revelados no relacionamento com Deus Pai. Preste atenção. Uma criança que foi criada com a figura paterna forte ao seu lado, ela tem uma visão, uma projeção, uma perspectiva de futuro muito mais forte, muito mais clara do que alguém que não teve o cuidado, a atenção da figura paterna. Isso também acontece na vida espiritual. Quando nós não vivemos um relacionamento com a pessoa ou com Deus Pai, nós perdemos a nossa identidade, o nosso destino e o nosso propósito. Mas quando nós vivemos esse relacionamento com Deus Pai, o nosso propósito é claro. Nós sabemos por que estamos nesse mundo e o que Deus espera de nós. Portanto, vive esse relacionamento. Busque, em um relacionamento com Deus Pai, descobrir quem você é e por que você está nesse mundo. Terceiro e último ponto: sucesso saudável depende de o quanto você ouve a voz de Deus. Jesus ouvia constantemente a voz de Deus. Por isso ele sabia quem era e por que estava nesse mundo. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos estar no lugar que Deus espera que estejamos. E nós vamos fazer as coisas que Deus quer que a façamos. Ouvir a voz de Deus e corresponder a esta voz nos leva ao melhor lugar do mundo, que é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus muitas vezes não é o lugar em que Deus concorda com você e com as suas visões, mas é o lugar em que você ouve a voz de Deus, assimilando o seu propósito e o seu plano para a sua vida e para a sua carreira. Sucesso saudável é fazer o que o Pai falou para você fazer. Preste atenção. Você pode alcançar sucesso em várias áreas da sua vida, nos negócios, na carreira. Você pode alcançar até mesmo sucesso na família. Isso é muito bom. Mas se você alcançar sucesso em todas as áreas da sua vida, mas não fazer o que o Pai quer que você faça, o seu sucesso não é verdadeiro. Porque sucesso não é simplesmente chegar a algum lugar e alcançar alguma coisa. Sucesso é fazer o que o Pai quer
que eu faça. É viver no centro da vontade de Deus. Por isso, nós precisamos entender que enquanto o Pai não diz que devemos parar, nós não paramos. Enquanto o Pai não diz que devemos mudar, não mudamos. Enquanto o Pai não diz que devemos desistir, não desistimos. Enquanto o Pai não disser que acabamos aquilo que deveríamos fazer para irmos para um próximo nível, nós continuamos, nós permanecemos. Por que é então que nós muitas vezes desistimos do que Deus não disse que devemos desistir? Por que é que nós paramos aquilo que Deus não nos pediu ou não nos mandou parar? É porque muitas vezes nós estamos sendo alimentados por uma visão pessoal ou até mesmo por uma visão de terceiros. Para você ter um sucesso saudável, você depende de ouvir a voz de Deus e para isso você precisa calar as vozes que estão ao seu redor. Preste atenção. Quais são as vozes que estão falando ao seu coração nesse tempo? As vozes do medo, do temor, da angústia, as vozes do desânimo, da desistência, do abandono, do senso de inadequação. Talvez você não se sente adequado para o que você está fazendo no ministério, na obra, o chamado que Deus tem para a sua vida. Quais são as vozes que você está ouvindo? Vozes até mesmo de algumas pessoas. Olha só, é muito importante, é fundamental nós ouvirmos pessoas. Existem pessoas designadas por Deus na sua vida que representam a voz de Deus. E é importantíssimo, é fundamental você ouvir essas pessoas. Mas você só deve ouvir pessoas que estão alinhadas com o plano de Deus para você. Pessoas que são boca de Deus para a sua vida. Quem você está ouvindo? Quem são as pessoas a quem você ouve? Elas estão alinhadas com o propósito de Deus? Quais são os frutos das pessoas que você tem ouvido? Elas são pessoas que permanecem? Elas são pessoas que frutificam? Elas são pessoas que se submetem, se sujeitam a uma liderança, a uma autoridade? São pessoas que prevalecem, permanecem e dão frutos de excelência e honra no reino de Deus? A quem você está ouvindo? Sabe, nós desistimos do que Deus não nos pediu para desistir. Nós paramos o que Deus não pediu que parássemos porque ouvimos outras vozes. Precisamos nos alimentar da voz de Deus ao nosso coração, para que nós possamos estar onde Deus quer que estejamos e fazer aquilo que Deus quer que façamos. Entenda, você pode estar até orando, buscando a Deus, mas você está deixando que outras vozes assumam no seu coração um lugar de influência. O que eu e você precisamos? Estar sozinhos com Deus e ouvir a voz dele. Não pare o seu PG, não pare o seu ministério, até que Deus diga que chegou ao fim. Até que Deus te dê uma voz de comando. Um dia eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando sobre este assunto. E ele disse que só existem 2 motivos para um cristão parar a sua jornada ministerial. Primeiro é o pecado. É quando nós caímos no pecado. E o segundo é quando nós temos problemas graves na família e precisamos parar para resolver. Tanto um quanto o outro motivo são motivos que nos levam a parar, mas para um tratamento. Após o tratamento, após sairmos da enfermaria, voltamos para a batalha, voltamos para a guerra e continuamos a viver o propósito que Deus nos chamou para viver. Fora isso, queridos, não parem. Não desista. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, onde nós somos levados a viver de maneira introspectiva e de maneira às vezes melancólica, e o desânimo vai tomando conta do nosso coração, e quando vemos queremos largar os ministérios, largar o PG, largar o discipulado, abandonar as pessoas que estão próximas a nós. Não pare de fazer aquilo que Deus não falou para você parar. Não se alimente das suas necessidades para tomar uma decisão. Não se alimente das suas decepções, das suas emoções para tomar uma decisão. Jesus não parou. Sabe por que ele não parou? Sabe por que ele foi obediente até a morte de cruz? Porque ele continuou ouvindo a voz de Deus. Sabe, há 2 anos atrás nós aceitamos o desafio de liderar esta amada igreja, a Verdade que Liberta, em Toledo. Quando nós aceitamos esse desafio, ouvimos muitas vozes. Vozes que diziam: ele é muito novo, ele não vai conseguir, ele sabe pregar, mas não sabe liderar.
Algumas pessoas até disseram, e chegou até nós ouvimos, olha só, vão acabar com a igreja. Essas eram vozes, amados, que nós ouvimos. Mas eu parei para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. E Deus falou ao meu coração, dizendo, eu separei você para este tempo, para este lugar e para esta estação. E enquanto Deus não disser que o tempo não acabou e que eu devo estar nesta função, nesta amada igreja, aqui estarei. Não é porque simplesmente eu quero, mas é porque a voz de Deus falando ao meu coração. Lembra aquela história, a história do sapo? Que tinha um sapo que era surdo, e eles iam subindo aquela montanha, e aí as vozes estavam ali dizendo, você não vai conseguir, você não consegue, e até que todos caíram e abandonaram a subida, mas aquele sapo que era surdo chegou ao fim. Sabe por que ele chegou ao fim? Porque ele não ouviu, ele não deu ouvidos às vozes que estavam ao seu redor. Eu e você precisamos muitas vezes calar as vozes que estão ao nosso redor e ouvir a voz de Deus, para que eu e você possamos permanecer aonde Deus quer que estejamos e fazendo o que Deus quer que façamos. Esse é um tempo, amados, esse é um tempo de prova, esse tempo de pandemia, um tempo em que o desânimo tem tomado conta do coração das pessoas. Esse é um tempo para ouvirmos a voz de Deus, não desfalecermos, perseverarmos, permanecermos no chamado que Deus tem para as nossas vidas. A minha oração nessa noite é que você ouça a voz de Deus Pai, alimentando uma visão, um propósito e um destino no seu coração. Para encerrar, eu quero ler com você o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Você pode abrir aí, Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Disse assim o apóstolo Paulo aos Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que a atitude de Jesus seja a minha atitude. Que a atitude de Jesus seja a sua atitude. E qual é essa atitude? É uma atitude de humildade. É uma atitude de humilhação. De chegar ao Pai e dizer: Senhor, se existe alguma forma, passe de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Talvez você está dizendo assim: Senhor, se for possível, manda outro. Talvez você está dizendo: Senhor, se é possível, me deixa parar. Senhor, se é possível, me deixa abandonar esse barco. Mas eu e você precisamos concluir dizendo: Senhor, essa é a minha vontade. Que a sua vontade permaneça. E Jesus, por ter essa predisposição de a vontade de Deus permanecer, prevalecer, é a atitude de alguém humilde. Jesus, por ter essa atitude, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe qual que é o segredo que eu e você precisamos ter para ter sucesso saudável? Obediência. Fazer o que Deus nos chamou para fazer. Estar aonde Deus quer que estejamos. Viver o que Deus quer que vivamos. É isso que nós precisamos. Os grandes homens de Deus, eles não foram heróis na fé simplesmente porque eles eram extraordinários. Não, eles avançaram para o próximo nível até alcançar aquilo que é excelente, porque eles foram obedientes. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Obedecer é ir muitas vezes contra a nossa própria vontade. Obedecer é muitas vezes ser contrariado por Deus. Obedecer é fazer, muitas vezes, compreendendo que a vontade humana, a vontade da carne não é estar ali, mas é se render à vontade de Deus. Sabe o que Jesus viveu? Ele viveu a exaltação.
Eu e você podemos viver o mesmo princípio. O princípio da palavra de Deus que diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Deus quer exaltar você e Ele não tem problema nenhum com exaltação. Quem tem problema com exaltação é o homem, somos nós. Mas Deus quer te exaltar. Deus quer te exaltar, mas Ele só exalta os humildes. Ele abate os soberbos, Ele resiste aos soberbos. Aqueles que são orgulhosos, prepotentes, não passam para o próximo nível, mas aqueles que se humilham são exaltados. E o Pai quer te exaltar nesse tempo. O Pai quer te levantar nesse tempo como um luzeiro às nações. Deus quer levar você para mais longe. Deus quer levar você para um próximo nível. Mas você precisa aprender que sucesso não é buscar fazer a sua vontade. Sucesso não é fazer apenas bem algo que você deseja. Sucesso é fazer aquilo que o Pai quer que você faça e estar onde o Pai quer que você esteja. Que assim como Jesus, nessa noite, a voz dos céus possa dizer: este é o meu filho, esta é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Você já é o filho amado de Deus. Agora precisamos, todos nós, eu e você, decidir se seremos também, além de amados, os filhos que dão prazer e alegria ao coração de Deus Pai. Quero orar com você, feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu oro a Deus por cada vida, por cada coração que me ouve nesse momento, que está comigo nesta mensagem, que está ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Eu oro a Deus que a voz do Pai, a voz de Deus Pai, venha trazer cura aos corações. Pessoas, ó Deus, que estão vivendo uma crise de identidade, destino, possam se encontrar contigo nessa noite. Compreender, ó Deus, que não são nem o seu sucesso e nem o seu fracasso. E que possam descobrir que são filhos amados de Deus. E dessa relação entre pai e filho, que nasça, Senhor, o propósito, o destino, a visão de futuro que o Senhor tem para a vida dos teus filhos. E que ao descobrir essa visão, cada um possa permanecer nela, perseverar nela, até que o Senhor nos leve a alcançar a medida da estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor nos dê força para perseverarmos nessa caminhada, para permanecermos vivendo aonde o Senhor quer que vivamos e fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos. Nós oramos juntos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.